que eu sou bom em processo, mas não adianta eu ser só bom em processo se eu não sou bom em pessoas. Porque quem não entende pessoas não vai entender de negócio. Não faz sentido. Como é que você vai ter um grande negócio se você não tem pessoas junto com você, né? Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos aqui pelo nosso canal no YouTube e também no Spotify. Estamos num programa especial hoje, a mesa tá cheia. Feliz 2024! E esse episódio aqui vai ser sensacional, que nós vamos falar de planejamento para o ano que vem. Planejamento para 2024. O que você precisa fazer para os seus negócios, para a sua vida particular, para aquilo que você promete na virada do ano, realmente você executar e chegar lá no final de 2024 e falar, yes! Atingir todas as minhas metas e meus objetivos. E para isso estamos com muitos especialistas aqui. O formato hoje é mais um bate-papo para a gente trazer insights, aí, ideias para você poder aplicar na sua vida e no seu negócio. E vamos apresentar, né, os envolvidos. Aqui do meu lado esquerdo, Jonas Mingoia. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todos aí, para você que está assistindo. Galera, um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Para você que está nos assistindo, por favor, já manda aí pro seu pessoal. Sabe aquele grupo político que você tem lá no WhatsApp? Só sai briga. Só sai briga. Manda esse podcast lá que vai resolver o problema, te garanto. Mas para você, falando sério agora, para você que quer empreender, que acompanha já o nosso canal, ou está chegando aqui agora, já clica aí, se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações, obviamente, aí, tá bom? E acompanha que isso aqui é para você. Primeiramente para nós, né? Vamos ter uma aula aqui de novo, mas depois para você, obviamente. É isso aí. Do meu lado direito, o engenheiro civil Eduardo Santana. Muito obrigado. Agora Mastermind formado. Mastermind. Muito Tava obrigado. Com saudades? Tá com saudade? Com certeza, né? Você estava trabalhando no background agora. Os bastidores. Trabalhando principalmente na nossa plataforma. Inclusive, acesse ela aí, verticalizandosonhos.com.br. Você vai ter acesso ao nosso site. Nosso lá você streaming. clica no acesso à plataforma e terá acesso ao nosso streaming. Temos lá também um acesso gratuito para você conhecer e depois você vai ter acesso também aos nossos cursos e e-books lá sobre a parte de construção civil. É isso aí, pessoal. E estamos recebendo duas visitas ilustres, no qual eu me espelho muito, são meus mentores aí, nossos mentores, né? O Aristeu já é da casa, já é o segundo podcast aí. E vamos apresentar Aristeu Silva, palestrante graduado em Direito e com pós em Direito do Trabalho, superintendente do Instituto de Previdência de Taquaritinga e diretor regional e instrutor do método Mastermind. Também Vinícius Pires, CEO da AP Consultoria e atua como contador e consultor de negócios há 20 anos. Também instrutor aí do Mastermind, que é a fundação norte-americana do Napoleão Hill e é representada aqui no Brasil pela Mastermind Treinamentos de Alta Performance. Seja bem-vindo. Que dupla, hein, cara? Estamos honrados aqui. Obrigado. Perdi até o fôlego aqui. Jonas, Thiago, Eduardo, Aristeu, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Masterminds, futuros Masterminds. O Aristeu, meu mestre aqui na caminhada de treinamentos. Então aqui a gente vai compartilhar muitos insights aqui, trocar figurinhas. Boa. Vamos falar sobre planejamento 2024. É isso aí, todo mundo com metas e objetivos esse ano, hein? Aristeu. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né, no Verticalizando Cast, segunda vez. Então, se a gente pôde voltar, é sinal que alguma coisa foi boa, né? Então, estou em casa aí, entre amigos, e que a gente possa sair daqui desse bate-papo melhores aí, como disse o Jonas, né? Primeiro para nós, que tudo que a gente ensina, a gente aprende, né? Bacana. Então, a gente troca experiências aí. Então, que nós possamos ter um bom bate-papo aí. É isso aí, pessoal. E hoje as perguntas são abertas aqui. Pode ficar à vontade a todos responderem. É lógico que... Não pode monopolizar o microfone. Tem que passar o bastão, né? É lógico que os especialistas aqui, né, os que vão mais falar, mas está aberto a todos aí. Legal. E para a gente começar aí, eu reuni algumas pessoas e perguntei, né, quais as dúvidas e planejamento e tal. E agora aqui a gente tem algumas perguntas chaves e através do pessoal falou para a gente debater um pouco aqui. E vamos começar. Qual que é a importância de se ter um planejamento anual, né, um planejamento para o novo ano, tanto na sua vida particular quanto para a empresa, né, quanto que isso é significativo?
No treinamento do Mastermind, o Metagerenciamento, onde a gente foca muito na gestão, a gente define o planejamento como um plano em movimento, né? E o que é o plano em movimento? É a gente ter um desenho organizado do futuro. Então, a gente precisa estar olhando sempre à frente, né? Então, e o que as empresas mais sofrem hoje é com a gestão. E sofrendo com gestão, com certeza, a gente muitas vezes deixa o planejamento para trás. E tudo que a gente não coloca no papel, a gente não consegue medir. O que a gente não mede, a gente não gerencia. E a gente não melhora. Então, a partir do momento que a gente coloca ali... E o planejamento, por que ele surge? Porque a gente precisa ter na nossa empresa, a gente tem necessidades. Né? E necessidades, muitas vezes, de melhoria. E todo momento a gente está melhorando. Sim. E para isso a gente precisa planejar. Né? E o planejamento, muitas vezes uma empresa que ela tiver um planejamento sólido, ela pode até levar um soco no queixo, que a gente brinca, né? Mas dificilmente ela vai balançar, porque ela tem um plano de voo. Né? Tá. É igual um piloto de avião. Sim. Se ele não tiver um plano de voo, para onde ele vai seguir? Então, traz esse norte o planejamento. Né? Então, e muitas vezes a gente deixa isso de lado e vai, que nem o Aristeu usou a frase do... Fazejamento, né? Tem planejamento, tem fazejamento, né? Exatamente. E aí o fazejamento o que é? A gente ficar muito na ação, né? Que a gente costuma ligar quando o rabo começa a balançar o cachorro. E aí você fica só no agir, e você não está olhando lá na frente, né? Sim. E um planejamento a curto prazo, que a gente costuma também falar no meta-gerenciamento da gestão do tempo, é a questão de você utilizar agenda. Um planejamento a curto prazo é um planejamento de uma semana e que muitas vezes a gente não faz também. Então, como a gente vai falar de planejamento a médio e a longo prazo se a gente não faz nem o nosso arroz e feijão durante a semana? Então, isso começa a impactar aí muito na questão do resultado, porque o gestor, por mais que ele tenha conhecimento, que ele tenha instrução, que ele está preparado, se ele não tiver métodos, o resultado dele com certeza vai ser abaixo do esperado. Eu tenho conhecimento, mas eu não tenho métodos, eu não transfiro isso para as pessoas que estão comigo, eu não deixo eles olharem a minha visão de futuro. Como que a empresa, como que a pessoa que está ali comigo ela vai crescer, né? E aí a gente vai enxergar o futuro juntos. E aí o resultado começa a ser afetado. Né? Legal. Acredito que é importante, né? Você ter essa visão clara, né, para todo mundo da empresa, para a equipe toda. Senão você fica lá no gás, sabendo que você vai alcançar, mas a equipe não tem nem noção para onde você quer chegar. E assim, como eu penso num planejamento, eu tenho um sonho e vou em busca desse sonho, né? Eu tenho um sonho maior e aí fatio isso daí em sonhos menores para poder alcançar. O que vocês acham? É bem dentro do que o Vinícius falou, né? A pergunta que você fez, a importância do planejamento, né? Enquanto você entende que não é importante, você não vai ter planejamento. E o planejamento, o grande desafio é colocar no papel. E aí, mais do que colocar no papel, é você executar o que está no papel. Né? Porque senão gera uma certa frustração também, né? A gente acaba caindo nos chamados 3Ds, né? Se levando mais para o lado do CPF, pessoa física, o Vinícius, a praia dele é bastante empresarial, né? Então, vou falar uma parte do ser humano, né? Tá. Então, o ser humano que não tem planejamento, ele acaba sempre sendo o bombeiro ali, né? Então, ele está sempre fazendo as coisas urgentes. Aí tem as urgentes, importantes e as triviais, né? E a pessoa que não tem um planejamento, ela vai acabar fazendo as triviais algo como sendo importante. Sim. E aí você se perde nesse processo de execução. Então, tem que ter uma agenda, tem que ter um direcionamento. E aí sai do macro, né? Que hoje a gente fala que uma visão de longo prazo considerada aí 20 anos. 20 anos. Aí médio prazo aí de 5 a 10 anos, de curto prazo até 5 anos. Então, tanto quem faz o processo Mastermind sai com uma visão de quantos anos, Edberto? 5 anos. 5 anos. Então, uma visão de curto prazo, né? E eu vi que eu falei na minha visão. Ou seja, essa visão... planejamento. Não é? Ou seja, aí o que acaba acontecendo? Se a gente não coloca no papel, fica sem direcionamento. Isso é tão forte que está lá na Bíblia, né? A Bíblia já fala isso, né? Escreva a sua visão em letras garrafais e coloque em lugar onde você possa ver, mesmo que você passe correndo, porque a visão tem tempo determinado. Legal. Que é o planejamento. Ou seja, então, se eu não coloco no papel, eu acabo fazendo parte de 97% da população no mundo que não tem um plano de vida.
Ou seja, é um estudo da Universidade de Harvard, que eles analisaram estudantes por um período de 10 anos, fazendo entrevista, perguntando para os estudantes, 100 estudantes, o que eles queriam da vida. 97 responderam vagamente, olha, eu quero ser rico, ser feliz, ter uma casona, um carro, uma família maravilhosa, ou seja, tudo isso são anseios, são sonhos, né? Que olha que você olha para o macro, que é a virada de 31 de dezembro, né? Todo ser humano tem esse anseio. Então, você fala, o ser humano não tem força de vontade? Todos têm. Só que força de vontade sem ferramenta, então qual é a resposta? A importância é que você coloca o teu sonho com data, né? Essa é a diferença. Legal. E aí as coisas se concretizam mais rápido. Aí tem muito aquilo lá, eu posso jogar o meu sentimento no universo e ele vai acontecer. Minha esposa, por exemplo, quando lançou o Picasso, aquele carro, sabe? Citroën. Citroën, né? Ela falou, nossa, eu quero ter um desse. É uns 15 anos atrás, né? Aí, ok, ela lançou, mas não definiu a data. Ela teve 2, um preto e um prata, mas era assim, 15 anos depois. E o ano, né? Então, assim, chegou tarde, né? Chega. Sim. Só que se eu coloco a data, que aí são aquelas 3 pessoas dos 100 entrevistados da Universidade de Harvard, que depois de 10 anos, eles tinham respondido 10 anos antes o seguinte, especificamente, em cada área da vida eles responderam. Na área familiar, na área profissional, na área de todas elas. Então, eles tinham por escrito. Sim. Como eles tinham por escrito, eles tinham um direcionamento. Depois de 10 anos, já profissionais no mercado, já conceituados, sabe qual foi o resultado da pesquisa? A soma financeira dos 3 era 90% superior à soma financeira dos 97. Isso é o que explica no mundo hoje, que é uma porcentagem mínima de dependência financeira. Os 3%. Agora, qual é o segredo? Eles têm planejamento, eles sabem o que eles querem, então tem direcionamento. Quando eu tenho planejamento, aí respondendo a tua pergunta também, por que é importante? Quando eu sei onde eu quero chegar, quando os problemas, o que o Vinícius falou aqui, tem hora que vai dar um solavanco ali na empresa, né? Mas se eu tenho a direção, eu continuo. Se eu não tenho direção, eu me perco. No primeiro problema que tiver, eu viro a curva. E aí eu acabo perdendo a direção. Então, por que as pessoas que já foram milionários, bilionários, perderam tudo e voltam a ser novamente? O oposto de quem ganha na Mega Sena e nunca esteve preparado para lidar com o dinheiro, porque não tem planejamento financeiro. Então, você pode, aí você dá lá, o pobre ganhou dinheiro, o que ele faz? Ganha na Mega Sena 100 milhões, o que ele faz? Torra tudo. Dá-lhe churrasco, e aí dá, e aquela coisa. Aí o dinheiro vai sendo redistribuído e vai sendo canalizado para aqueles que já sabem o que querem. Então, a importância do planejamento está exatamente nisso. Quem tem planejamento consegue ter resultado com mais eficácia. É que nem você pegar a luz do sol, fazendo uma analogia, né? Ela tapa todo mundo. Se você ficar ali, você vai ficar o dia todo no sol, vai pegar uma corzinha e tudo mais, mas pega uma lupa e canaliza. Queima essa garrafa aqui em 1 minuto, né? Ou seja, então, tapa todos. E aí as pessoas, se não tem ferramenta. Então, assim, o planejamento, esse assunto é super importante. Dá o direcionamento. Então, e aí quando você consegue entender para onde você está indo, você consegue convencer a equipe, que é o que o Vinícius falou, dar direção, porque é muito clichê, né? Visão, missão, valores e propósito. Está aqui nas empresas, nas paredes, né? Só que você perguntar para o próprio dono da empresa, ele não sabe, porque foi alguma consultoria que escreveu para ele. Nem foi nem... Muito menos o colaborador, então, a né? empresa tem que saber onde quer chegar e a pessoa física também. Então, respondendo a pergunta é isso, Thiago. E aí, sim, pega o macro, 20 anos, 30, 40, né? E vai trazendo para o micro na agenda, que aí nós vimos no Mastermind, Eduardo, que não é, você não tem um planejamento de um dia, você tem um planejamento de algumas horas. Porque, teoricamente, você trabalha 8 horas, 8 a 10 horas. Então, dentro dessas horas, você para almoçar. Quer dizer, então você já não tem 8, né? Então, assim, você começar a fazer essa análise, a gente trabalha com minutos, e às vezes né? está trabalhando 10 horas por falta de planejamento. Exato. Aí é o que abraça Triviais, muito... né? Abraça muito, chega aquela sensação de que trabalhou muito, mas produziu pouco. Né? Essa questão do planejamento também ajuda na delegação das tarefas, né? Exatamente, essas tarefas triviais de estar delegando para coisas que não precisa ser você mesmo que precisa fazer, né? Uma coisa assim, que aconteceu comigo, eu participei semana passada de uma formatura, né, do Mastermind, e eu lembrei do meu planejamento de 5 anos. Só que não adianta nada a gente ter planejamento, mas também não... Deixar na gaveta. Gavetar, né? Lá eu lembrei que eu tinha falado que daqui a 5 anos ia estar 10 quilos mais magro. Só falta 15 agora. Tá vendo? Só pra você mudar para 15. Tem que dar uma olhada para ser igual o Picasso, né? Depois chegar muito tarde. Exato. Muito tarde. Então, a gente precisa monitorar também. Monitorar. Né? Ter essas ferramentas.
que é um monitoramento sistemático, né? Hoje tem muita ferramenta, né? Demais. Hoje, aqui, você pega a agenda Google, ela te dá lembrete de tarefas. Então, assim, dá por cor que você pode colocar. Eu tenho a minha agenda aqui, eu coloco por cor. Então, a parte família é uma cor, profissional é outra, sabe? Aí você vai vendo por cor, você consegue olhar o mapa, né? Pela cor, né? Como é que é? Quanto eu estou cuidando da minha área pessoal, quanto eu estou cuidando da... Aí, ferramentas existem, né? E aí, esse é o ponto, né? Exatamente, utilização, né? A utilização E o que o Aristeu falou, missão, visão e valores. Muitas vezes o proprietário, o dono, não sabe, né? A missão e valores está lá na mesa, está lá na parede, mas... E principalmente quem trabalha junto. E o planejamento, por onde a gente começa? Primeiro definir o que vai planejar, né? Cada um sabe a dor que tem na empresa, né? Preciso melhorar um procedimento, preciso aumentar uma receita, diminuir um custo. Né? É que a questão, além de fazer o planejamento, eu acho que a dificuldade maior está também em aplicar esse planejamento. Acho que teria que ter um aprimoramento diferenciado, uma mentoria, algo que explique como fazer isso também. Porque assim, desenhar, a gente ouve falar, você vai lá, e depois? Você está ali, você fez certinho. Você até olha aquilo ali todo dia. Agora, como que eu vou fazer isso? Que eu não consigo nem fazer na minha vida particular. Que jeito que eu vou fazer isso na empresa, entende? Isso que o Jonas está dizendo é interessante, porque é onde entra o treinamento. Hoje, na nosso portfólio de 12 treinamentos, você tem ideia, tem um que chama PDP, que é Programa de Desenvolvimento de Pessoas, que não é o de liderança que vocês já fizeram, que é o mais o que dá gestão de pessoas, ali é a gestão de setor. Onde aquela pessoa que ela continua sendo operacional, mas ela é um operacional mais tático, sabe? Você cuida do setor dela. Pra você ter ideia, tem uma das sessões de 6, uma semana, a gente só trabalha a visão, missão e valores da empresa. Que é falar, vestir a roupa da empresa, né? É vestir a pele da empresa, ou seja, o participante ali, o colaborador, entender onde é a visão. E também fazer alinhamento de visão, né? Que às vezes eu estou numa empresa que não está de acordo com o que eu quero para minha vida, né? Exatamente. Se eu sou contra o tabaco, eu vou vender cigarro, né? Às vezes está ali só por causa do salário, né? Então, exatamente, e não tem a satisfação pessoal, né? Então, até se o Aristeu me permite, é tão legal essa cultura da visão, que quem é mais próximo do Aristeu sabe que ele tem lá no escritório um cheque. Né? E tem um valor de faturamento que quer chegar a 2030. 2030. Né? E, então é tão legal que não é só até a filha dele sabe Até a filha, até os amigos mais próximos sabem. Então a visão é tão clara, né? Que é bem bacana. E o que o Jonas tocou no assunto é o que a gente trata no meta-gerenciamento, que são os passos a passo do planejamento. Né? Sim. E um deles... já estou com as ferramentas. E o oitavo passo é o business sponsor. Quem que é? É o gestor do projeto. Então, é aquele que vai cobrar que o planejamento seja executado. Porque tem que ter alguém que tem esse tempo e essa visão de cobrar, porque senão acaba engavetando mesmo. Então, quem que vai ter essa cobrança? Vai cobrar a cada área. E também o que o Du comentou, a gente chega numa etapa do planejamento que você define os objetivos, né? Que são as metas. E aí você precisa da equipe. E aí você precisa saber delegar. E o que a gente também foca muito no treinamento, que é a delegação. Porque eu vou fazer um planejamento sozinho, eu preciso de pessoas, né? Sim. E aí, quem que vai ser responsabilizado por cada área? E aí eu preciso saber delegar também e cobrar. E aí onde entra o gestor e onde entra a delegação. E aí você vai fechando esses 8 passos, né? No caso, em casa, é a esposa, né? Cobra, nossa né? chefe. Ela que vai cobrar tudo. Bom, você falou aqui do planejamento, já deixou bem claro que é importante. Vamos falar de executar esse planejamento. Quais seriam as perguntas aí que o empresário tem que se fazer aí para fazer um bom planejamento? Vai lá, Vi. A primeira pergunta, ele tem que ver aonde ele está doendo, né? Se ele está dodói, se ele está na UTI, né? E aí a gente precisa saber qual que é o primeiro passo do planejamento que a gente estava comentando. O que eu vou planejar, né? Então, assim, eu preciso saber o que eu preciso melhorar na minha empresa, né? Sim. Qual que é o procedimento, qual que é a necessidade, e aí, a partir daí, eu começo a traçar o meu planejamento. Tracei o que eu vou planejar, aí eu tenho que fazer uma reflexão, como que eu estou agora, como é a minha situação na minha empresa, né? Em que situação que eu estou e como deve ser. Ou seja, no como deve ser, eu estou olhando para o futuro, né? Aí eu começo a fazer uma comparação que a gente também utiliza bastante, a análise SWOT, né? Então, o que eu tenho hoje, aí eu comparo com o que eu quero lá na frente, e aí eu vou definindo. E essas são as primeiras perguntas do passo a passo do planejamento que a gente trata no Meta, né? E aí a gente vai desenvolvendo para os objetivos, que entra a delegação. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o que eu vou planejar.
Sim. E dentro de uma empresa você pode ter vários, né? Vários setores que você vai planejar, né? Então você tem vários setores aqui, vocês têm dentro da empresa, né? Então aí vocês, em cada setor, vai ter um planejamento e cada setor precisa perguntar o que eu vou planejar. Vou melhorar vendas. Tem que viver a dor de cada um, então, para... Exatamente. Vai completando. A importância do feedback. E o problema dos empresários é que tem muita dor, mas não executa, né? Não faz nada para mudar. E a pessoa fica com aquela dor e fica, muitas vezes, terceirizando a culpa. E a culpa, a maioria das vezes que a gente viu no Meta lá, 85% das crises são nossas. É a gente que causa. Só que a gente não executa e não faz nada para mudar. E aí você vê lá um passo a passo no planejamento que é tão executável, né? Você consegue colocar em prática com tanta facilidade, uma ferramenta tão importante, mas que só basta você. E aí a gente só que fica convivendo aquele problema. Então, assim, o primeiro passo é perguntar o que eu quero melhorar na minha empresa, né? É uma necessidade, né? Sim. Dentro disso que o Vinícius está dizendo, são os alvos, né? Se você olha lá, como é que estamos em dezembro, o que é comum fazer, né? O balanço. O que nós estamos fazendo aqui? Um balanço do ano, tudo, né? Aí a hora que você olha para o balanço, você vê o que deu errado e o que você gostaria de... Eu até citar isso, a importância de você parar e fazer uma retrospectiva do ano, refletir sobre isso. Olha os resultados colhidos, as metas que talvez só estavam no papel, mas na prática não foram executadas, né? Reúne o time, isso a gente faz até dentro de casa, né? E aí quais foram os problemas que nós tivemos e o que a gente quer de diferente? A gente pode falar, analisar problemas que tivemos e evitar os problemas futuros, né? E aí pode ser até através de um processo de inovação, que no Meta tem uma ferramenta muito poderosa, como é que você gera inovação ou para diminuir prejuízo, aumento de lucratividade, né? Então, assim, os participantes terminam as 7 semanas gerando dinheiro, né? Ou seja, ganhar mais resultado. Porque qual o sentido de nós trabalharmos, porque existe o CNPJ, para gerar lucro, né? Ganhar dinheiro, né? Então, aí você olha para os problemas, existem ferramentas de solução de problemas, o quanto gastou de energia com esse problema instalado, que ele passou a ser urgente, né? Então, que na próxima não aconteça, não. Vocês são da área de engenharia, vocês sabem muito bem isso, né? O preventivo, né? Só que a gente acaba fazendo muito preventivo por necessidade, né? Tipo, tem que fazer, senão vai dar BO, né? Ou na hora que quebra mesmo. É a hora que quebra, é bem isso. E o ideal é não ser assim, né? Fazer essa varredura. E aí é um processo de inovação. Então, o planejamento tem tudo a ver. Esse assunto é muito importante. É muito importante. Coloca e direciona, faz projeção. Como é que eu vou controlar isso? Aí a pessoa responsável, né? Então, se você não tem tempo para fazer isso, não tem... Porque às vezes você, como gestor, você não é obrigado a... Quer dizer, obrigado você é porque você vai ter consequências. Mas assim, se você não tem o perfil, delega. Lá na nossa empresa, por exemplo, não sou eu que controlo as coisas. Eu tenho uma pessoa específica para isso. Sabe? Então, assim, ela é a nossa chefe. E a gente tem a humildade de saber que tem pessoas que fazem melhor do que a gente, né? Melhor que a gente. Então, e é importante você ter essas pessoas. Exatamente. E de fato, elas são melhores que a gente mesmo no processo de monitoramento, né? Só que a gente, eu sou o dono da empresa, sou um microempresário, um exemplo, e quero controlar. Não, né? Não faz sentido. Tem coisa que a gente delega, tem coisa que você não delega. Né? Uma coisa que eu pensei agora, até pegando a vida particular agora, a importância de você fazer isso com a sua família em casa, né? Sim. Sentar com a esposa ali, né? Com o cônjuge ali, como foi esse ano, foi legal, o que deu certo, o que não deu, onde saiu as brigas, né? Que a gente pode evitar. Acredito que é uma cultura que ninguém tem, né? Hoje em dia. Faz para a empresa, mas não faz em casa. Exatamente. Aquela máxima, né? Se você falar, já ouviu aquela história, né? Quem não ajuda a construir, não ajuda a preservar. Então, assim, eu tenho certeza que todo pedreiro, engenheiro, encanador, eletricista que passa na frente de uma obra que ele executou, tudo bem que foi vendido, mas ele olha, tenho certeza que ele olha com outros olhos. Tipo, eu fiz isso, né? Eu já vi isso muito, quando a pessoa tem orgulho, né? Sim. Então, ela deixou ali um pouco dela naquela construção. Então, todo projeto de vida, você tem que envolver as pessoas. Filhos, esposa, marido. Então, traz, o que nós vamos fazer aqui? E controlar a ansiedade para não pôr palavra na boca das pessoas, né? Vai fazendo perguntas, como é que você gostaria que fosse? Faz as pessoas tomarem decisão. A hora que elas tomam a decisão e a decisão dela veio para a mesa, que é o que nós estamos fazendo aqui... cada um está fazendo sua participação, então esse podcast é todos nós, então então acaba sendo um negócio participativo, quer dizer, eu fiz a minha parte. É engrenagem, né? E aí gera aquele sentimento de pertencimento, então o planejamento é outro benefício de você ter o planejamento, você inclui as pessoas, e quando elas participam da reunião e dão opinião, sugestão, elas começam a preservar aquele projeto, aí fazendo analogia de limpar uma casa, né?
limpa sozinha a casa, aí chega a família, eles vão sujando. Lá em casa é assim, chega as crianças na escola, já vai jogando tênis, já vai decorando coisa a casa, toda, né? Agora, põe cada um para limpar um cômodo. Minha esposa fala que eu decoro a casa. Protege o seu cômodo. Então, assim, é dever de ofício de todo gestor envolver as pessoas no planejamento. Porque é aquilo que o Jonas falou assim, ó, tá no papel, eu contrato uma consultoria, ela me entrega pronto o planejamento. Com base nos números que ela faz análise. Então, não é essa a ideia, é fazer esse processo de envolvimento. É que nem você ir no restaurante, tá tudo pronto, como você come, acabou e vai para casa. Agora, se você, né, você prepara, cada um faz a salada, outro faz... Aí é diferente o sabor do consumo, né? Então, esse é outro benefício do planejamento, né? Muito bom. Mas, Sr. Vinícius, vocês têm contatos com muitos empresários aí com frequência, né? Vocês têm identificado qual seria, vamos dizer, a maior dificuldade deles nessa área de planejamento? É esse ponto aqui. Vocês teriam alguma coisa? Ou que faz errado, né? Esse planejamento. Eu penso que o que eu vejo, acredito muito, o investimento nos 2 P's, né? Que a gente está falando aqui 2 P's, né? Processos e pessoas, né? Então, o que traz o resultado, né? Então, assim, o investimento porque eu vejo que o Arista estava comentando essa questão do envolvimento, né? Trazendo para a área dos negócios, é a questão de você vincular as pessoas à sua missão e visão e valores, né? Ela conseguir olhar para o futuro dentro da sua empresa e ela consegue enxergar lá na frente, então ela está envolvida com o seu negócio, né? Então, isso é uma coisa que traz o comprometimento. E a questão dos processos, porque eu vejo assim, nós como gestores às vezes cobramos demais das pessoas que estão com a gente, mas a gente não os treina da mesma forma. Então fica uma coisa meio que desigual, né? Então a gente vai cobrando entregas, que é o que no método de gerenciamento a gente fala da avaliação de desempenho, e só que a entrega não é a mesma. Por quê? Porque a gente não tem processo de avaliação de desempenho, a gente não consegue avaliar as pessoas do mesmo jeito que a gente cobra elas, e aí às vezes a gente até delega essa parte do planejamento, sendo que é uma coisa também que a gente tem que estar envolvido, e trazer o que eu quero para a empresa. Então, assim, são tudo... Vai ligando uma ponta a outra, né, Aristeu? Sim. E a gente vai trazendo as pessoas para o envolvimento. Aí eu tenho ferramentas, eu invisto nas pessoas. Vamos supor, vocês aqui estão investindo em vocês a todo momento. Então, aí eu começo a tratar um outro nível a minha empresa, né? E a partir do momento que eu mostro o futuro, e eu tenho planejamento, eu tenho ferramentas, eu tenho pessoas treinadas, o meu planejamento para ele ter um sucesso... eu começo a aumentar muito as chances, porque eu tenho todas as ferramentas. Agora, se eu não invisto em pessoas, processos, o meu resultado ele começa a... Exatamente, ele começa a ter um problema ali, né? Então, assim, eu penso que é uma engrenagem. É uma engrenagem que vai fazer o planejamento. E o planejamento ele tem que estar muito envolvido com a paixão da empresa, que vai fazer eu chegar até o final dele, né? Até o resultado. Porque, assim, se não tem ligação com a minha missão, a minha visão, os meus valores... eu estou planejando o quê, né? Então, assim, são áreas-chaves que a gente também trata dentro do treinamento que vai ligar à tua missão, ao teu resultado. Vamos supor, a vendas é uma área-chave da minha empresa. Ele vai me trazer faturamento. O meu administrativo, o meu financeiro, ele é importante. Então, ele vai me trazer dinheiro, retorno financeiro. Então, a gente vai ligando e vai tendo resultado. Agora, o planejamento, uma das coisas que eu penso que também não tem resultado é porque, assim... o que vai mover esse planejamento? Qual que é o amor? O que vai o brilho no meu olhar que vai fazer com que eu cumpra esse planejamento? Então, assim, são vários fatores que você vai fechando aí e você vai tendo resultado. Acredito que para definir, então, o planejamento, o primeiro de tudo, você precisa ter a visão onde você quer chegar. Exatamente. O que você quer da sua vida. Sim. Né? E dentro disso que o Eduardo perguntou, né? Hoje, qual seria a dor aí, né, do empresário? Está realmente nos 2 P's, né? Que às vezes o empresário, ele é um CPF que executa muito bem uma prestação de serviço ou a venda de um produto, e aí como ele tem demanda, essa demanda aumenta, e aí ele começa a trazer pessoas para ajudá-lo a ser igual a ele, né? Teoricamente. E aí começam as dores do crescimento, né? Porque ele tenta escalar o negócio e ele não consegue. Porque ele tem que continuar no operacional, continuar atendendo o cliente às vezes e tem que ensinar o sócio ali ou o primeiro colaborador dele, né? Então, nos 2 P's é onde ele trava, porque às vezes ele é bom de processo, mas fazer. E aí ele começa a travar porque ele tem que ensinar outro a fazer. E às vezes ele aprendeu por
experiência ali, e ele já começa a ter dificuldade para ensinar, e ele já não tem tolerância, às vezes, para esperar o tempo de preparação da pessoa. Então, é um tempo, você tem que respeitar o tempo de preparação. Então, não adianta eu dominar o processo, que é os 2 P's, né? E o bom do casamento, do treinamento que eu ministro com o treinamento que o Vinícius ministra é isso, porque o meu treinamento, o Lince, trabalha a gestão de pessoas, né? O cuidado com o ser humano, e o dele trabalha o cuidado com o processo, a gestão do gerente no processo. Então, hora você vai ser gerente, hora você vai ser líder, hora você vai ser os 2, né? E aí, lógico, quando a empresa é grande, tem o cargo separado ali, né? Então, as dores, Eduardo, respondendo a tua pergunta, seria exatamente essa. Como é que eu componho bem os 2 P's? Que eu sou bom em processo, mas não adianta eu ser só bom em processo se eu não sou bom em pessoas. Porque quem não entende pessoas não vai entender de negócio, não faz sentido. Como é que você vai ter um grande negócio se você não tem pessoas junto com você, né? Falando em dificuldade também que você falou, através que você comentou agora, Aristeu, a gente fala que é o momento que a gente está passando, até por isso que a gente buscou o metagerenciamento, né? Quando você é um CPF só, beleza, você faz tudo do seu jeito, você faz... a bicicleta, né? Vai no automático. Vira a hora que quer. Né? A partir do momento que você traz outras pessoas, né, para compor seu time, você vai ter que parar o que você está fazendo, algo que você fazia bem e rápido. Vai por alguém que faz mais ou menos. E mais demorado. E vai demorar. Então, eu acredito que essa mudança aí da pessoa ter essa mentalidade, falar, beleza, eu vou perder um tempo a mais esse mês, só que isso vai refletir, né, mais para frente, que vai ser mais rápido. O ganho de tempo, né? É a liberdade, né? Exato. Como é que é o termo que você usa no treinamento? Lá o empresidiário, né? Empresidiário. Eu tenho um CNPJ, mas sou escravo dele. Então... Agora, se a pessoa não tiver um planejamento de agenda, vai estar sempre apagando incêndio. Se ela estiver apagando incêndio, ela vai querer sempre fazer do jeito dela para ser mais rápido. É mais rápido, é eficaz, só que assim, a longo prazo não é escalável. Não é escalável. Então precisa entender isso, né? E aí tem que buscar a preparação, porque às vezes eu sou fabricante de água, eu domino bem o processo de invase. Mas a hora que eu vou ensinar alguém, eu sou um bruto, ou eu não sei. Aí a gente chama isso de feedback, flashback e floresback, né? Que são os termos aí que o Vinícius ensina no treinamento. Floresback, né? floreia e não fala nada. E não fala. E aí, vou chamar atenção, já não sabe que tem que ser feito. Não existe isso também, né? E aí tem o flashback, né? Que é aquele que demora para dar o feedback. Aí já passou. Nem lembra, mano. Nem lembra. O efeito então, já assim, era, né? Saber dar feedback é uma ferramenta muito importantíssima. Aí qual é o ponto? Se a pessoa leva para o lado pessoal, é porque o meu feedback não foi adequado. Entendeu? Então, o feedback. O feedback. Exatamente. 4 agora, né? Se eu vou pro feedback, aí a pessoa fica magoada, né? Então, o grande ponto é eu despersonalizar na hora do feedback. Para a pessoa não levar para o lado pessoal. E aí, como fazer isso? Ele precisa de ferramenta, o Vinícius né? ensina a gente aí no processo de delegação, né? Então, assim, cuidar de pessoas dá trabalho, mas dá mais trabalho ainda quando você não tem preparo, né? O Gilmar, né, no último podcast, citou, né? O empresário não cuida da empresa, cuida de pessoas. As pessoas cuidam da empresa. Exatamente. Cuide dos seus colaboradores, que eles cuidarão dos seus cuidarão clientes, do né? seu negócio, é isso aí. E a gente está vendo cada vez mais o Lince e o Meta, por quê? Porque, assim, se eu toco nos processos, eu acabo tocando nas pessoas, né? E se eu não tenho ferramenta, só tenho ferramenta para tocar nos processos, mas não tenho ferramenta e habilidade para lidar com as pessoas. E aí entra algo importante, porque como que você pode manter uma pessoa que é melhor do que você e às vezes, se você não tiver, por exemplo, um lastro, um planejamento financeiro. Exatamente. Então, assim, o dinheiro é a seiva do mundo material. Assim como a fé é a seiva do mundo espiritual, o dinheiro é a seiva do mundo material. Tem que saber lidar com o dinheiro. A empresa aquilo que o Vinícius ensina lá no processo Mastermind do Meta, né? A gente misturar CNPJ com CPF, então isso aí é algo super importante. Porque como é que você vai manter um time até ele estar pronto para produzir resultados? Você vai ter que bancar um salário, você vai ter que dar manutenção para esse time. E aí você quer um time bom, você tem que pagar bem. Exato. Você quer mais ou menos, você tem um monte de mercado, né? Plano de carreira, que a Letícia está aqui escutando tudo, né, gente? Isso aí. Vai cobrar de vocês. Vale, né? Porque é aquele profissional que se paga e sobra, né? Sim. Se paga e sobra. Vale a pena o investimento. E a pessoa, o crescimento, né? Que nem você falou, tem tudo a ver com dinheiro. Plano de carreira, aonde eu vou chegar dentro da empresa, né? Eu comecei aqui, comecei no estágio, mas eu vou ser um
um sênior, você é um gestor, você... Se a pessoa não enxergar, ele abandona. Ela vai abandonar, né? Que são os fatores de motivação, né? Boa. Falar um pouco agora de indicadores, né? Beleza, fizemos o planejamento. Agora, como medir isso, né? Como destrinchar esse planejamento? Sim. Ver se eu estou no caminho certo, né? Às vezes as pessoas pensam que o indicador é uma coisa complexa, que você precisa de sistemas. O que a gente vê no Meta? Quando você tem o Business Sponsor, que é o gestor do projeto, ele que vai cobrar. E aí, como que ele vai tratar os indicadores? O que eu tenho hoje, para onde eu quero chegar? Tá. E aí você, através de reuniões de avaliação de desempenho, você vai medindo, conforme você também delegou as tarefas para as pessoas, né? Então, cada pessoa está lá com a sua tarefa. O Du está com uma tarefa, vocês dois são gestores, e aí eu falo, Du, vou cobrar tal tarefa. E deixar claro que a pessoa vai ser monitorada, porque é igual o Aristeu falou dos Floresbeck, né? Por que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar e cobrar? E não deixar claro também para a pessoa que ela vai ser monitorada. É um planejamento que a gente está falando da empresa, é algo muito sério. Sim. Então, eu preciso deixar claro que ela será monitorada. E aí, através dos indicadores de empenho, o que eu tenho hoje, qual que é a meta que a gente vai alcançar? Pretende alcançar. Chegou lá, vai fazer reuniões semanais, mensais. E aí eu vou avaliando, né? E aí eu falo assim, chegamos no resultado que a gente pretendia? Não. E por quê? E aí você começa a cobrar e ver os gaps. Então, os indicadores de empenho nada mais são do que você vê o que você tem hoje, para onde você pretende chegar, falando de faturamento, vendas, qualquer resultado que influencia, vai influenciar nos números da empresa. E na avaliação, na reunião de desempenho, você começa a medir se chegou, ok, ótimo, e aí vamos traçar uma nova meta. E se não chegou, por quê? E aí você vai vendo os gaps. Legal. Tem uma... E aí, dentro do planejamento, né, Thiago? Qual que é a melhor ferramenta para você analisar aí os indicadores? Porque não adianta eu também pegar numa planilha, num sistema, né, no meu CRM, e ficar ali guardando para mim, e aí ser um Floresbeck, por exemplo, que é aquele que não vai lá, reúne o time, né? Então, assim, reunião é questão cultural. Qual que é hoje a máxima de uma reunião? Todo mundo fala e não se resolve nada. Pelo menos o brasileiro é isso. Falou-se muito, como é que tá tudo... Tem até chavão, né? Tudo combinado e nada resolvido, né? Então, assim, a reunião tem que ser algo como ferramenta sistemática. Isso que o Vinícius disse. Tem que dizer que vai ser cobrado, que vai ser monitorado. Que mais importante do que delegar é fazer o monitoramento. E o monitoramento é através dos indicadores, né? É a luz amarela, né? Não deixar chegar no vermelho. Então, assim, e aí, se você contrata uma pessoa e você não tem a cultura de reunião, quando você fizer a primeira reunião com ela, ela vai ser uma ofensa para ela. Eu não estou trabalhando direito, eu não estou... O que está acontecendo? Então, assim, tem que criar, ou ela é semanal, no nosso caso, a gente faz uma reunião semanal, né? Então, toda sexta-feira tem reunião para analisar a semana. Legal. Que aí você olha os indicadores da semana, como é que foi, o que nós vamos mudar semana que vem. E aí, assim, não deixa, né, retardar muito o flashback aí, né? Chegar agora no final do ano para você analisar, né? Exatamente. Não adianta, é muito tempo, né? Você pode ficar um pouco tarde aí, né? Legal. Sim, o indicador também é bíblico, né? Deus criou as coisas e ia ver se era bom. Exatamente. Vamos testar, exatamente. Aplica, né? Show. Eu vi outra coisa que você comenta lá também sobre recompensas, né? Acredito que é uma motivação a mais. Sim. Né, os fatores de manutenção, né? E de uma motivação que a gente tem que diferenciar muito. E nós. Reconhecer. Né? Exatamente. E como os gestores, a gente confunde muito o que é motivação e manutenção, né? Às vezes a gente vê um plano de saúde, um vale-refeição, um vale-transporte. Isso são coisas que vão só fazer a manutenção dentro da empresa, né? E não motivar, né? Tá. Mas o que recompensa? Plano de carreira, a pessoa visualizar o futuro, os desafios, as recompensas. Então, assim, aí você vai traçando porque a pessoa vai te seguir por algum motivo, né? Sim. E aí você tem que saber motivá-la, né? E motivar é a gente pegar a chavinha lá dentro da pessoa e apertar o botão. Por isso que a gente trata muito da questão de conhecer muitas pessoas, né? Quais são os sonhos das pessoas que estão com a gente, né? Se ela estiver motivada, R$10 a mais que oferecerem para a pessoa, ela vai embora. Exatamente. Ela está lá só por dinheiro. Porque quando a gente conhece os sonhos, porque assim, cada pessoa se motiva por um motivo diferente, né? Sim. Não dá para você não são os mesmos, unificar. Né? E a gente trata muito aquela questão das pessoas que são mais tarefas, aquelas que são carreiras e aquelas que são vocação, né? Tarefa é aquela pessoa que ela vai ser motivada se você vê um pequeno
desempenho, melhoria dela no dia a dia, né? A carreira é aquela pessoa que paga o preço pela carreira dela, né? Qualquer coisa, ela vai mudar de país, ela vai mudar o que for para ela seguir a carreira dela. E a vocação, os meus valores são iguais aos seus, então eu vou te seguir, dificilmente eu vou te deixar. Então, a partir do momento que você vê os sonhos das pessoas, você começa a identificar o que move ela, né? Show. Ó, isso aqui, por exemplo, é vocação. Exatamente. Dentro da academia, ele falou, quero fazer o Mastermind. Como é que eu faço para ser instrutor? Legal. Entendeu? Antes de fazer pagou o o treinamento preço do por Pagou o Lins. preço. Não quer nem receber a instrução do Mastermind. É vocação, Vocação, né? exatamente. Agora, Vocação, se fosse por tarefa, cadê meu Exatamente. dinheiro? Verdade. e vocação é tudo aquilo que você faria de graça, né? E o que os empreendedores têm que ver muitas vezes é isso, porque ele abriu um negócio, tudo bem que muitas vezes as pessoas abrem um negócio por necessidade, né? Então, assim, o cara foi mandado embora e abriu um Tá com negócio. problema financeiro, eu acho que abrir um negócio vai É resolver fácil na abrir, hora. ter um CNPJ hoje, né? Abrir é fácil, fechar que é... Exatamente. E o CNPJ o que é? Ele é resolvedor de problemas, né? E não é só abrir um CNPJ e deixar lá aberto pensando que tudo vai cair do céu, né? E aí ele tem que se perguntar, muitas vezes o empreendedor por isso, né? Qual que é a missão dele dentro do negócio? Sim. Eu faria isso de graça que eu faço hoje? Claro que a gente não tá, todo Sim, mundo quer sim. dinheiro aqui, mas Precisa, eu falo assim, né? eu faria de graça isso? Tem uma missão? O que vocês fazem aqui? Vocês ajudam as pessoas de uma forma, vocês Sim. muito importante, vocês estão ajudando as pessoas, né? Então vocês com certeza é uma coisa que vocês gostam por vocação e vocês até fariam de graça. Então o empreendedor ele está desanimado por quê? Porque às vezes ele está num negócio também que nem é o que ele queria. E aí como que você vai fazer um planejamento? Nem ele, né? Exatamente. Gosta Aí como você vai fazer um planejamento que o planejamento está vinculado à sua missão, visão e valores, se você não tem nenhuma missão, nenhuma visão? Qual que é a minha missão como empresa? Onde eu quero chegar? A visão e os meus valores? Não, eu estou aqui porque eu abri, porque o fulano da esquina ali dá certo, ele vende Minha bem. visão é só pagar os boletos no fim do mês. E aí como que você vai ter uma equipe, compor uma equipe, se você não vai motivar, se você nem está motivado, né? E você não entende por que você está ali, e aí é fácil a gente muitas vezes terceirizar a culpa, né? Legal. Só citando aqui, você mostrou a sua agenda, né? Aqui na capa do meu celular também, tá tudo minha visão. Chique, hein? Então, Top, hein? tanto na Olha, profissional, sei. particular, Que família. legal. Essa é uma Caso, ferramenta carro. muito poderosa. Então, eu pensei em várias maneiras, como Show, eu posso estar vendo. Tá Eu vendo. falo, que é mais o celular que você pega toda hora. Hora, É né? isso aí. Então, é legal Cheguei a ter fazer isso. uma camiseta. Legal, Uma hein? camiseta com a visão, né? É muito Legal. legal. Aqui dentro do que você perguntou para o Vinícius, uma ferramenta bem interessante para quem está nos ouvindo, pesquisar a pirâmide de Maslow, que é um estudo, né, chama hierarquia das necessidades humanas. Então, sempre que você for pôr alguém no teu time, são degraus, que é uma pirâmide, né? Então, tá lá o degrau da fisiologia, depois da segurança, da parte social, depois lá no final, autoestima e autorreconhecimento, né? Então, são interessantes você analisar em que nível da pirâmide a pessoa que você está colocando no teu time está. Então, por exemplo, se ela está na parte fisiológica, é comer e fazer o número 1 e o número 2, né? E é isso aí. Estou sobrevivendo. Então, não adianta você dar, por exemplo, uma placa para essa pessoa no final do ano que ele for o melhor vendedor. Essa placa não vai pagar a luz dele, entendeu? Então, assim, vou dar uma viagem para Disney se ele está com o pneu careca. Então, assim, entender essas questões de manutenção e motivação que o Vinícius falou, né? E outra coisa importante é quando você entrega algum benefício para alguém, se você dá algum benefício para alguém, você toma muito cuidado, porque tudo aquilo que é concedido não pode ser retirado. Porque aí você desanima. Então, por exemplo, se não precisava ter ar-condicionado na sala e você foi lá por livre iniciativa e colocou o ar, e às vezes a pessoa nem gosta. Eu tenho colaborador que não gosta do ar. Aí para mim é um benefício, mas para ele não. Então você começar a entender isso. A hora que você entende, você começar a parar de dar as coisas sem as pessoas pedirem. Jesus Cristo dá um grande exemplo, dá vários exemplos, né? O cego chegava querendo enxergar, e ele é filho de Deus, onipresente, onisciente e onipotente, sabendo que o homem era cego. O que ele fazia? Faz ele falar o que ele Pergunta. Não parece uma anedota, né? O que você quer que eu te faça? Lógico que ele sabia, né? Só que ele fazia o contrato. Eu vou te entregar, então você se responsabiliza com o brinquedo que eu estou te entregando. Depois você não vai dizer que foi eu que empurrei para você, entendeu? Então, assim, é importante entender isso, né? E aí, aquilo que o Vinícius falou, saber a diferença entre o que só dá manutenção e o que realmente vai motivar a pessoa. Então, o que vai motivar, busca os sonhos dela,
onde ela quer chegar. Entra, e quem fez o Lean se sabe da ferramenta do empilhamento, né? Aprofunda essa técnica que ela é muito funcional. Aí você começa a trabalhar isso, a hora que você vai cobrar, como é que vai ficar teu iPhone? Como é que vai ficar teu carro zero? Sabe? E aí lembrar a pessoa. Né? Aí ela corre atrás, né? Então, o fator de motivação. E o gestor que tem essa habilidade, ele consegue lidar melhor com o time, né? Então, é importante entender o que motiva, né? Entendi. Falando de ainda traçar metas e objetivos aí para 2024, já falamos de dores que o empresário tem que ter para poder montar isso, né? Vamos falar assim. Sabemos também que a gente tem que ter uma visão, mas tem algo fora disso que ainda é necessário para traçar esses objetivos? Na verdade, assim, como fazer isso? Palpável, né? Porque eu posso ter uma visão muito louca, só que não vai ser do dia para a noite, né? Então, como ter algo palpável? Penso que entra muito na questão do pare, né? Sim. Do Lince, né? Da pessoa física, o pare, né? É isso aí. Porque não adianta traçar uma meta que está fora de qualquer realização, né? Então, ela tem que ser... 4 perguntinhas, né, no mínimo aí, porque assim, quando que uma meta é crível, né? Quando que ela é realizável? Porque uma coisa é você ter o desejo, outra coisa é você fazer, eu quero construir uma casa, aí a casa é 1 milhão, 2 milhões e eu ganho um salário mínimo. Fica um pouco distante. É possível? É possível. Até os 100 anos eu termino, né? Só que então é aqui que está o ponto. A primeira pergunta que eu tenho que fazer toda vez que for traçar uma meta no planejamento é se ela é possível. Normalmente é possível. Tá? Aí, ok, se ela é possível, você vai para uma segunda pergunta. Se ela é adequada para o momento. Se ela não é adequada para o momento, você faz o seguinte, você faz uma terceira pergunta. Então, se não é para o momento, eu jogo para o futuro. Aí, então, eu estico o prazo. Aí, a terceira pergunta, qual é o prazo que eu vou realizar essa meta? Aí, aqui é onde as pessoas se enganam. Em 1 ano eu faço, 2 anos eu faço. Então, aí não trabalha na especificidade do tempo, né? Que a gente não tem dias e horas e mês, semana. Você tem horas, né? E às vezes até minutos. Então, quando você começa a trabalhar por minuto, a tua produtividade, que aí o Vinícius ensina isso com maestria, né? Como fazer a gestão do nosso tempo no treinamento do metagerenciamento. Porque o nosso tempo como gestor, ele é consumido por terceiros, né? Interrupções do cliente, dos colaboradores. E se você não souber lidar com isso, você vai drenando a tua energia, que é o teu tempo. Né? E aí a última pergunta é se o que você está propondo em meta, ele está específico. Tem que estar bem detalhado. Muito bem detalhado, porque vocês como engenheiro devem sofrer muito com isso. Chega aquele cliente e fala, eu quero uma casa. Nossa, aí você fala assim, qual bairro? Não sei ainda. Qual o tamanho da casa? Também não sei. Quantos quartos? Não sei. Então, essa é a pessoa mais difícil, porque ela não sabe o que ela quer. Sim. E quem não sabe o que quer, qualquer resultado serve. Então, a importância do planejamento, de traçar uma meta e fazer essas 4 perguntas no mínimo. Se é possível, se é adequado, se o prazo está adequado também e se ela é específica, é que você consegue ser mais assertivo, né? É que entra no planejamento que você está falando, né? Que do ano. Isso. Mas vamos supor que a pessoa tem um sonho. Sim. Isso tem também acho que no livro Quem Pensa Enriquece, eu acho que você tem que ter um objetivo definido, obviamente. Isso. Mas e quando é um sonho? Aí como que fica essas perguntas que você falou, as mesmas? Aí quando você trata do sonho, qual é a diferença de um sonho de curto prazo ou de longo prazo? Primeiro que sonho, para quem é um mastermind, um seguidor de Napoleão Hill, é que todo sonho tem data marcada. Então, não é só um sonho. Sim. Tem pessoas que levam o sonho para o cemitério, né? Sim. Eu sempre quis, sempre tive vontade, e aí o tempo vai passando. Então, o pulverizador, digamos, o acelerador aqui, ou o que atrasa, é o tempo. Sim. Então, o segredo é você jogar isso na linha do tempo. Então, se é um sonho... Marcar uma data. Ele é um sonho crível? Por exemplo, é possível... a primeira pergunta, é possível ir a pé para a Lua? Aí fica difícil. Você pode até sonhar. Então é apenas um sonho. Sim. Entendeu? Então, o segredo é eu pego o sonho lá no alto e jogo ele aqui para a terra e destrincho. E aí o grande ponto o acelerador ou não disso é o tempo. É o tempo. Então, eu posso ter uma casa aí de 2 milhões, 3 milhões, sei lá, que depende do nível financeiro da pessoa? Pode. Só que em quanto tempo?
E aí é onde, por que é importante a ferramenta de planejamento, Jonas, dentro do que a gente está falando, e você saber traçar uma meta. Porque quando você traça uma meta de maneira errônea, sem mensurar de maneira adequada o prazo, o que acontece quando você não consegue? Frustração. A gente chama dos 3Ds, né? É o sentimento de frustração, você fica desiludido, depois você fica desanimado de vez mesmo, que não deu certo, e por último é a depressão. Muitas pessoas não têm problema biológico nenhum de saúde e de doença e está doente psicologicamente. Então, assim, é algo muito sério. Porque você vira o ano, 31 de dezembro, aí você falou que você ia emagrecer e você não emagreceu, você falou que você ia economizar dinheiro e você não economizou dinheiro, você tem a tua segunda voz, que é o teu inconsciente. Então, para o ser humano, é muito sério ele monitorar isso, sabe? É muito sério. Porque senão fica só no automático, né? Levando para a Bíblia, aí, todos vocês, nós aqui somos cristãos, né? O Eli, por exemplo, a gente estava falando de missão e propósito, do sacerdote. Ele perdeu o propósito dele, né? Ele estava lá no templo, dormindo. Aí vem Samuel, que Deus levanta, né? E chama Samuel. Até ele entender. Até ele entender. Então, assim, e aí ele perdeu o propósito no meio do caminho. Então, se você vai tocando a vida segundo a música, deixa a vida me levar, você vai ficar vivo, vai comer, beber, dormir, né? Vira um tubo, né? Mas agora, qual é a essência? Por que Deus chamou a gente? Qual é o propósito? Cada um de nós temos. Você Todos tem que nós descobrir temos. qual é o seu. E assim, não adianta você terceirizar, porque não existe nenhum Tiago de olho verde que Bonito assim. bonito assim, igual não tem mais. Jonas, encantador. sabe? Jonas, Não tem Eduardo, como, todos os caras Eduardo, só não tem como. Isso bonitão. não tem como. E é isso que é o segredo. A hora que você vai para a nossa essência, é como se existisse um ser humano só na face da Terra. Um Adão só. Porque não tem como Deus colocar outro Jonas. Não tem como, Não. é só um. Só um. Então é como se Deus tivesse uma pessoa só para se relacionar. Como ele é onipresente, a relação dele conosco ela é única. Então toda vez que se perde alguém, como aconteceu com Judas lá, que se perdeu, Jesus ficou muito chateado, triste, né? Porque ele perdeu um ser humano que não tem como substituir. Então a gente entender isso. Agora, qual é a nossa visão, missões e valores? E o que sustenta isso é o planejamento, né? Então, sem planejamento, as coisas vão ser bem desafiantes aí gera esse estado até depressivo das pessoas. Então, o assunto que nós estamos tratando, tanto na parte de CPF quanto CNPJ, ele é muito sério, né? Sim. Então, assim, o cuidado com isso, né? Sim. Então, aí, completando a pergunta, é isso aí. Eu miro na Lua, mas eu tenho que trazer a Lua mais perto, Pra né? realidade. Para a realidade. E aí, joga no tempo, pelo menos você não se frustra, né? Não se frustra. Aristeu, Vinícius, vocês poderiam compartilhar com a gente se vocês já têm essas metas definidas para 2024 que vocês têm aí planejado? Eu gostaria de... Bom, isso. Curioso para saber. Ou estão fazendo ainda. Eu sei o do Ariceu 2030. 2030. Esse é o 2030, essa é conhecida por todos, né? Espero que sejamos amigos dele. Amém. A minha na área pessoal é exercício todos os dias, 2024. Eu já faço, mas eu quero estender aí para 5 dias. E na área profissional, 4 turmas do Meta Gerenciamento. Legal. Legal. Aqui a gente já sai indicando já. Eu vou estar em uma delas. Ah, com certeza. E o Ariceu já fez? A meta é interessante, tem uma frase diz assim, que a meta é da laje para cima, né? Porque até a laje é o básico, né? Que é aquilo que a gente vai fazer obrigatoriamente, né? Cuidar da família, Sim. cuidar da saúde. E a gente, sempre que termina o treinamento Lince lá, você tem que relatar a tua visão de maneira resumida, né? E aí a gente pega 5 áreas-chaves, né? Que é a tua saúde física, a tua parte espiritual, mental, a família, a parte social, amigos, comunidade, né? E por último, a financeira e profissional. E normalmente, quando a pessoa não tem um treinamento, não foca em se desenvolver, ela faz o oposto. Ela cuida da parte profissional e financeira primeiro, é prioridade absoluta. Depois tem aqueles que saem do trabalho e ainda vai cuidar dos amigos, vai fazer o happy hour. Depois ele chega em casa para cuidar da família, aí cuida da família, aí depois ele vai cuidar da parte dele mesmo, que é a parte espiritual e física. Só que se der um BO com a parte física e a parte intelecto dele, Ele tudo o faz resto uma se das perde. Então a gente faz ao contrário, né? Vira. Então primeiro cuida da tua saúde, que é o que o Vinícius falou, vou fazer academia, alguma coisa você tem que fazer pelo teu corpo.
E assim, o segredo é, faça tudo por hábito. Então, não exija resultados imediatos, né? Tudo que é prazeroso, você tem que pagar o preço no longo prazo. Primeiro você paga o preço, depois você consome. Sim. Agora, tudo aquilo tudo que é fácil, né? Ao contrário aí, né, Vinícius? Toda facilidade é uma dificuldade, né? Tem uma dificuldade. Agora, então assim, e toda dificuldade vai ter a sua facilidade. Ou seja, então se eu quero resultado no longo prazo, eu tenho que pagar o preço agora. Né? Agora, se eu quero o resultado agora, eu vou pagar o preço depois. Exato. É a disciplina, Então, né? A disciplina você paga o preço agora e tem o benefício lá na frente. O mau hábito, você tem o benefício agora, né? E paga o preço lá no futuro, né? Bacana. Então, assim, profissionalmente, a gente tem bem alinhado isso. No final do ano, reúne a família, faz a parte pessoal com a família junto, né? Eu tenho o Pedro, a Larissa. O Pedro ainda não sabe muito fazer escolhas, né? Mas a gente vai observando. A Tailine, minha esposa, a gente faz tanto a parte pessoal quanto a parte profissional, né? E eu só tenho um foco, aumentar time, né? O ano que vem é o ano de aumentar o time. Esse ano a gente evoluiu bastante com foi bem nítido. Bem, a gente tá das antigas, percebe. E aí eu dei uma desacelerada no operacional. Teve época que eu ministrava o treinamento de segunda a sábado, né? Totalmente operacional. E aí hoje já não. Hoje a gente está ministrando 2 vezes por semana. A ideia é o ano que vem ministrar um dia só. E aí a ideia depois é sair totalmente do operacional e ficar mais com o foco nos outros instrutores, né? Então, até 2030 está bem claro aí esse projeto. Bacana. Né? E depois aí a gente está startando esse projeto com o Titi aí, com a realidade virtual, né? Que aí não tem limite, né? Não tem limite. Você pode acessar o mundo dentro da sua casa, dentro do seu escritório. E a pandemia mostrou isso, né? Então, agilizou isso daí. Du e Jonas, já planejaram 2024? Cara, tem as metas, acho que a parte da empresa temos bem definido, graças a Deus, né? A minha parte pessoal, eu sou bem sincero, né? Do que eu era há 2 anos atrás e agora, nossa, quem me vê fala, pô, você evoluiu dos 300%. Vamos falar assim, mas falar que não tem o que melhorar, né? Sempre. A gente sempre precisa, né? Eu, assim, por mais que eu tenha, vamos falar primeiro aí corpo, por mais que eu 3 vezes aí eu busco ir por semana, exercitar o corpo, tô na mesma pegada. Eu pretenderia... O problema de quem faz exercício é o quê? Se você fazer segunda, terça e... segunda, quarta e sexta, por exemplo, você chega no fim de semana, você pula. Aí chega na segunda, você tá desmotivado de novo porque você cortou o hábito. É igual o açúcar do café. Você colocou, você ficou 1 ano. Você colocou uma vez, pronto, você desvirtuou o hábito. Então, assim, tem essa questão. Mas onde a gente quer chegar seria o ideal, né? Endorfinar primeiro o corpo, faz exercício, toma um banho, parte espiritual, pensa o que vai fazer no dia e vai. É isso que eu queria chegar em todos os dias. Mas no meio dos compromissos, a gente tem família, tem criança, então fica meio... Mas o que eu queria pro meu corpo seria isso. Parte agora de... Vamos falar de mentalidade. Quem sabe a gente não faz um mastermind que eu estou precisando. Fazer. Né? Certeza. Mas gostaria muito, planejado, vamos falar, não tenho assim. Meus planejamentos são livros que eu pretendo ler, está definido ali o que eu quero. Né? Vamos falar assim, que a gente pretende ser melhor esse ano do que eu fui nesse outro. Né? Então, da minha parte pessoal também, eu quero desenvolver mais, que hoje... academia está fora de questão, né? Na verdade, incrivelmente, toda vez que eu tentei fazer academia, eu fiquei doente. Você acredita? Você acredita? Mas eu gosto muito de esporte, eu tenho um planejamento para praticar mais. Então, vôlei, quero aprender tênis também. Então, isso já está para o ano que vem. Show. Quanto à minha empresa, eu defini bem aí recentemente com o treinamento do Mastermind, então eu fiz para 5 anos, eu estou trabalhando para reduzir isso, dividir ano a ano, inclusive já chamei pessoas para aumentar o time e vamos sentar aí nas últimas semanas desse ano para fazer todo o planejamento de 2024. Show. Você citou aí que algo que até foi puxão de orelha para mim, né? Eu tive essa percepção no final do ano, infelizmente, mas realmente, né? Que nem no nosso caso aqui, a gente estava bem focado profissional, a gente está, né, bem focado profissionalmente, colocando metas, tal, onde que a gente quer chegar, fazer algo novo, e estava invertido as ordens, né? Era família e saúde. Então, às vezes a gente trabalhando muito, né, deixando... E é natural isso, né, Thiago? É natural, né? Ainda mais então, a gente que é jovem, a gente quer buscando fazer as muito, né? Acontecer, né? Então, a importância de você refletir isso e se reconhecer mesmo. Putz,
estou fazendo errado, mas dá tempo de mudar isso. E aí, assim, o importante é o início, né? Que nem se eu ficar 1 hora na academia 3 vezes por semana me pesa muito, então é melhor eu ficar 10 minutos todos os dias. Boa. Ou fazer exercício, não consigo 10, faz 1. Mas faz todo dia, né? Eu, por exemplo, eu estou fazendo 2 minutos de exercício de manhã, que é o calistenia, né? Que você faz com o próprio corpo. Então, eu vou alterando os exercícios e estou indo para o beach tênis. É 1 vez por semana, né? Então, assim, mas estou com a consciência, opa, eu estou cuidando, né? O que não pode é deixar isso descoberto, né? Ao todo aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 12 áreas-chave, né? Entendi. Então, fazer sempre essa varredura, o que eu estou falhando. O né? legal disso daí, parar e refletir mesmo, parar né? e Para refletir. você dar tempo de corrigir. É igual a gente estava falando aqui sobre Deus, né? É tão gostoso falar sobre Bíblia, Deus, Sim, e se a gente deixar, a gente vai, isso daí vai ficando cada vez mais em segundo plano, né? Exato. Por quê? Porque sempre está pensando só na parte profissional e uma coisa conecta a outra, é a sua essência, né? Conexão com Deus, né? Então eu penso que a gente tem que ter tempo para isso, além também do cuidar do nosso corpo, é a questão da mente, do espiritual, que faz todo sentido. Legal. Né? Aproveitando que você pega esse assunto, a gente sempre gosta de perguntar para o pessoal, né? Como a importância, né, de Deus para a vida de vocês e como vocês vinculam isso com o nosso negócio, né? Que hoje tem a cultura, né? O pessoal, Deus é uma coisa, trabalhar é outra, né? Não mistura. E a gente sabe que não é assim, é uma coisa única. Então, a importância, né, do empresário, o empreendedor ter essa cultura na empresa dele. Assim, eu sou um leitor assíduo de Bíblia, fui professor de escola dominical, tudo. A Bíblia, para mim, hoje a Bíblia é um conjunto de livros, né? Então, assim, os livros foram separados lá, né? Então, lá na própria Bíblia diz, né? Escreve teu plano, né? Coloca lá para você ver, mas tem um capítulo lá que diz o seguinte, que me adianta falar, vamos mudar de cidade, vamos lá, nós vamos ganhar muito dinheiro, vamos fazer isso e aquilo, se isso não tiver sob permissão de Deus, né? Então, assim, o ser humano precisa entender que existe ciência, existe evolução, mas nada surgiu. O visível surgiu do invisível, né? E a maior prova disso é que tudo que nós estamos vendo aqui pelos 5 sentidos é uma composição de átomos, moléculas, átomos, né? Prótons e nêutrons ali, né? Composição. Entender isso, que tudo é energia. Sim. E que Deus existe, não tem como. Então, o ser humano, que até o ateu que nega Deus, ele já reconhece a existência de Deus. Quer dizer, então, assim, não tem como. Então, Deus, ser humano sem Deus vai vegetar, vai passar, né, um processo, mas não tem como você definir um propósito sem estar Deus junto. Então, assim, tem até um hino, né? Quando tudo perante o Senhor estiver, aí, então você há de ver que Ele tem poder. Ou seja, então, quando você deposita tudo... Só que, assim, separar aquilo que é possível daquilo que é impossível. Possível para mim, eu tenho que fazer. Eu tenho 100 bilhões de neurônios, eu tenho 2 braços, 2 pernas, tem gente que não tem e tem que estar fazendo muito. A hora que você entende que tem coisas que você tem que fazer, tá? E tem coisas que Deus tem que fazer. Então, vai ter aquilo, sei lá, uma doença, uma situação que vai fugir do teu controle. Sim. Por mais que você seja o mais rico do mundo, vai ter momento que a tua saúde está na mão de Deus. Então, assim, é o momento que você mostra o quanto você é dependente de Deus. Agora, se eu pego o dinheiro que eu acumulei e acredito que eu vou comprar minha saúde, comprar minha paz, aí você pode ter certeza. Então, paz, saúde e vida, isso é bem divino. Não tem como. Então, você tem que entender qual é o papel de Deus na tua vida. A hora que você entende, você começa a perceber que qual é até a minha linha limite, até onde eu posso chegar. Então, tanto que a hora que você pega Jó, por exemplo, quem conhece a história de Jó da Bíblia sabe disso. Jó era um homem muito rico, uma família linda, e aí o diabo chegou até Deus e falou, fácil adorar você, né? Tem tudo. Tem tudo, tem ricaço, né? Dinheiro, tem tudo. Aí Deus falou, vai lá e tira o dinheiro dele. Aí tirou o dinheiro, em um dia, acabou tudo, pegou fogo, tal, sumiu tudo. Aí o diabo volta e ele continua, meu Redentor vive, né? Continua adorando a Deus, porque ele entendia que tudo que ele tinha, Deus tinha dado. Aí o diabo volta de novo para uma segunda reunião com Deus e fala, também a família que ele tem, filhas bonitas, né? Qualquer um adoraria você, né? Aí Deus fala, então toca na família dele. Sim. E você vai ver que ele vai continuar me adorando. Aí foi lá, perdeu todos os filhos, só ficou a esposa, né? E aí ele continuou, Deus deu, Deus tira. E aí depois o diabo volta lá, mas também uma saúde de ferro, né?
Qualquer um adora a Deus com a saúde que você tem, né? Aí ele chega e fala, ó, vai lá e toca na saúde dele. Só não toca na vida dele. Ou seja, então, e aí o diabo foi lá, colocou uma doença, alguns falam que era lepra e tal, né? Aí ficou 30 anos se coçando, né? E em nenhum momento ele negou a existência de Deus, que era o Redentor dele. E olha que coisa interessante, aí tem muita gente que culpa o diabo quando as coisas estão dando errado, né? É porque o diabo está me atacando. Cara, às vezes o diabo não tem nada a ver com a tua vida. O diabo está lá fazendo outra coisa e você está culpando ele. Então, assim, tomar cuidado com isso, porque às vezes é a falta de planejamento, né? A falta de se organizar na vida. Vou lá e gasto mais do que eu ganho, não tem planejamento financeiro. Culpa do diabo. E a culpa é do diabo porque eu estou em crise financeira. Tenta fugir das consequências dos atos, né? É culpa do diabo, joga a culpa no diabo. Então, toma muito cuidado com isso, né? E outra coisa importante que é uma virada de chave no mundo espiritual. Parar de colocar o diabo como vilão. Às vezes nós mesmos somos nosso vilão. A gente não tem intimidade com Deus, não busca intimidade com Deus e quer jogar a culpa no diabo. Então as religiões hoje em dia elas estão ensinando muito mais sobre o diabo do que sobre Jesus, né? Então analisar isso. Meu foco é ser amigo de Jesus porque ele é o metamodelo, ele é o que soube cuidar estava doente, ele soube fazer a caridade, ele visitou o presidiário, ele ajudou as pessoas, entendeu? Que é isso que é a essência de toda religião, que deveria ser, né? Agora, as pessoas fazem a gente ter medo do diabo. Não tem que ter medo do diabo. Sabe por que não tem que ter medo do diabo? Porque o diabo é criatura divina. Ele foi criado por Deus e ele está sobre domínio de Deus. Sim. E essa é a evidência. Não toca na vida dele. O resto eu te autorizo. Então, o diabo é aquele cachorrão que Deus solta para ver se você... Brinca com a gente. Exatamente. Então, assim, e aí nem tudo é culpa do diabo, né? Então, entender isso. Então, não há possibilidade de um ser humano que tem espírito, que tem alma, tá desconectado de Deus. Né? Por mais que a gente tenha planejamento aí na nossa vida pessoal, material, nossa seiva financeira tá ótima, vai ter um vazio que é um lugarzinho que só Deus encaixa e ninguém sai dessa vida na hora que dá o último respiro sem ter tido a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ninguém. Sem dúvida. Então, só completando, Aristeu, e tem pessoas religiosas que ficam em casa lá só rezando, falam, não, Deus vai me mandar, né? Mas você tem que criar as oportunidades também. Né? Faz a sua parte, que aí... A gente sempre cita... Deus faz o impossível. Quando o Lázaro, né? Jesus vai ressuscitar o Lázaro. Ele mandou alguém abrir a porta, né? Não foi ele que foi lá. Então, porque isso estava no alcance. Aí ele ressuscitou, que aí tem a parte que entender dele. Isso. Senão a gente quer que Deus faça a nossa parte. Exato. E Deus não vai fazer a nossa parte. A busca, o reino dos céus é tomada à força, né? O que é? Força de vontade. É fácil você chegar, ajoelhar para rezar ali. Não é fácil, porque... E a pessoa que entendeu o propósito de Deus com a gente, ele entende que a briga não é contra ser humano, é contra potestades espirituais. Então, você não foi chamado para ficar debatendo religião com ninguém. Você foi chamado para amar as pessoas, entendeu? Então, assim, não interessa quem é a pessoa, você vai ter que dar amor para ela. É o que Jesus falou, né? Toma um tapa numa face da outra, né? Não digo no sentido literal, mas é você... E é isso que o processo Mastermind, em resumo, faz. Ele faz com que a pessoa seja mais tolerante, entenda mais a dor do outro, né? Aliás, a origem do processo Mastermind é de um homem chamado seu Andrew, que era um mega do aço, bilionário, que chegou em escocês, chegou nos Estados Unidos sem nada no bolso, com 4 anos de idade, com a família, pobre, paupérrimo, e construiu um império, sendo o homem mais rico do mundo naquela época, de 1908. E aí ele chega para Napoleão Hill, aí Napoleão Hill faz a pesquisa de 20 anos dos comportamentos. No final da pesquisa, ele faz a pergunta para o seu Andrew: como é que o senhor descobriu o Mastermind? O senhor inventou? Como é que é isso? Aí ele pega e fala isso: eu copiei o Mastermind. Aí ele falou: de onde? Foi da Bíblia. Foi como assim? Aí ele falou: Jesus Cristo, que tinha uma mensagem, né, que é uma visão, uma missão, um valor, chegou para 12 homens que não entendiam nada do que ele sabia, e aí durante 3 anos, no mínimo 3 anos, você tem que preparar uma pessoa. Mas só que ele se preparou 30 e em 3 anos ele construiu o time dele, que aí depois foi multiplicando, né? Preparou pessoas que não entendiam nada daquilo que ele queria. Ou seja, então isso é o Mastermind. O que é o Mastermind? É a mente mestra, né? A mente maestra, que é a união das pessoas com um propósito. E até hoje o CNPJ de Jesus está ativo, né? É a maior empresa que existe no planeta.
2023. É o maior influencer. É o maior delegador, né? É. Legal. E aí, Vi, tem Aí eu, completar? voltando assim para o mundo dos negócios, na minha opinião, não tem como separar Jesus de nada, né? Boa. Eu falo que muitas coisas acontecem na vida do empreendedor, né? E muitas coisas que nem o Aristeu comentou, que está fora do seu controle. E só Deus para te dar o entendimento, né? Eu falo que porque senão você sozinho você não tem. E são muitos os mistérios, né, na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E recentemente com o Mastermind aí passando pela instrução, onde você é sabatinado, 9 dias você fica lá apanhando, né, Aristeu? Eu sempre coloquei na mão de Deus, né? Eu falei que seja feita a sua vontade. Porque eu sigo numa carreira aí já fazem 20 anos, né? E era uma coisa que eu sempre quis também, essa questão da instrução. E era algo novo, mas assim, se não tiver o sim de Deus, então eu sempre deixei na mão dele, né? E assim, eu sempre dedico assim, e coloco na mão dele esse momento que eu estou passando, essa questão da instrução. Aconteceu até mais rápido do que a gente esperava, né? Porque a intenção era que a gente viesse com outros instrutores para cá, para depois a gente, né, iniciar. Então eu falo assim, é Deus, eu não tenho outra explicação sem ser Deus. Boa. Só fechando isso, um filme eu recomendaria, chama A Virada. Aí responde bem essa pergunta. Gente, eu estou estudando aqui também. Vários responde bem essa aqui, pergunta, onde é que encaixa Deus nos meus negócios? A Virada? A Virada. É um garagista, o spoiler é esse. Um conto final, hein? O antes e o depois. O antes... na época era um DVD. Na época era fita. Quando eu assisti, fita cassete. Mas com certeza deve ter em algum. Legal. Pessoal, gostaria de agradecer vocês. Nossa, foi muito top. Conteúdo muito legal. Tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas através, né, desse canal. E gostaria que cada um deixasse uma mensagem final, uma mensagem motivadora aí para quem não está muito legal agora aí para começar o ano com todo o gás. Mensagem é semear e colher, né? São coisas diferentes. Entender que semear, no período de semeadura, não tem colheita. E às vezes a gente fica muito ansioso quando está semeando. Então vai ter tempo de semear e vai ter tempo de colher. Se você que está ouvindo o podcast não está num bom momento, entenda que você está no momento da semeadura. E o que você está semeando, né? Então semeie olhando para o futuro, através do planejamento, que lá na frente vai dar certo. Talvez você vai estar com aquela sensação de que não está caminhando. Você abriu um negócio, está ansioso, não está o resultado que você está esperando. Então, assim, é melhor você estar parado na direção certa do que correndo para a direção errada. E aí, toda a semeadura tem uma lei, né? Então, se você semeou uma semente, vai dar muitos frutos, né? Que é a semente de mostarda, né? Então, assim, a hora que você semeia aí, vamos supor, você plantou lá uma semente de laranja, vai nascer muitas laranjas, e cada laranja vai ter muitas sementes. Então, entender que tudo que se planta, colhe. E respeitar o tempo da colheita, né? Vai chegar um momento que desanima, não. Vai monitorando, vai olhando os indicadores, que mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória, ele sempre vai conseguir. Boa. Uma frase de Napoleão Hill. Vi? É uma mensagem para os empreendedores que estão descontentes por algum motivo. Se você abriu o seu negócio, não foi para ser empreendidiário, né? Então, assim, para ter liberdade de tempo e liberdade financeira. É muito por isso que a gente busca um CNPJ. Então, você tem que buscar a sua missão. Você está fazendo por amor? Você faria de graça? Você levanta todos os dias para quê? Para ficar dentro de uma sala, para fazer operacional, enquanto as pessoas poderiam estar te ajudando com isso. E aí você vai se pegar, às vezes, fazendo 30, 40 anos da sua vida, fazendo uma coisa que você não gosta, que você não ama, e como você vai passar esse amor para as pessoas, né? Como que você vai transferir isso para as pessoas, o desejo, a sua motivação. Então, se você está fazendo alguma coisa que você está fazendo porque o caminho te jogou, você saiu do emprego, então busque aquilo que vai brilhar aos seus olhos, né? Aquilo que você ama, que você acorda todos os dias, que você olha para o teu filho, para a tua esposa e você está com um propósito alinhado com eles. Então, é isso que o empreendedor deve fazer, que, na minha opinião, é essa reflexão. Fazer aquilo que ama. Se não faria de graça, procure até
que não seja tarde, né? E também busque ferramentas, invista em você, invista em treinamentos, invista em pessoas, porque muitas vezes a gente está terceirizando a culpa, né? E a culpa é nossa. E o negócio não está dando certo por causa da gente, que a maioria das vezes acontece. Né? Tem uma pesquisa no Brasil que apenas 30% das empresas investem em gestão. 70% fazem planejamento só a curto prazo. E o que a gente está falando aqui é de planejamento, né? Exato. Então, toda vez que eu estou fazendo planejamento a curto prazo, eu estou agindo na ação, é onde o rabo começa a balançar o cachorro. Então, essa mensagem. Boa. Eu quero que vocês dois também deixem a mensagem final aí, os nossos ouvintes. A minha mensagem também é a questão de não desistir, né? Não desanimar, porque a gente precisa cada dia estar buscando os nossos objetivos. Coloca tudo no papel, verifica qual que está mais palpável, qual que você alcança, qual que você consegue delegar para você ter mais tempo para buscar aquilo que você realmente almeja. A delegação, hoje, eu falo por experiência própria, foi a minha maior dificuldade em 2023 e é o que eu estou projetando para 2024. Então, se você consegue ter isso claro na sua mente, tenha seus objetivos claros e escritos, o planejamento que a gente falou todo o podcast aqui. Tendo isso claro, você conseguirá definir o que você vai fazer, o que você vai delegar e os objetivos ficarão mais fáceis, mais palpáveis para você. Show! Jonas Isso Antônio? Aí. Eu te mato. Mas vamos lá. Pessoal, para você que às vezes está desmotivado, às vezes está nessa fase ainda de semeadura, né? Que é bíblico, tudo que você semeia, você um dia você vai colher. Tudo tem um processo. Viva o processo. Eu venho aprendendo isso, aprendi hoje ainda no podcast anterior, que foi o quê? Aproveita o caminho. É legal você olhar e aproveitar tudo que você está chegando até você chegar no seu sonho. Deus deixou tudo para a gente desfrutar. Tudo que está aqui, construído, que Deus deixou aqui para a gente, foi para desfrutar. E o dinheiro também, ele é como se fosse o fruto de uma árvore, vamos dizer assim. Então a árvore, ela produz o fruto para o outro. Então assim, o dinheiro, ele é produzido para você gastar com a sua família, para você também desfrutar, né? Então assim, você está num momento talvez ruim, não tenho muita grana. Cara, mas os momentos mais incríveis da sua vida não são muito formados pelo dinheiro. Você viver bem com a sua família, você sair com a sua esposa, você brincar com o seu filho, você sair para tomar um sorvete, mas desde que tenha alegria, já é fenomenal. Então, o que eu posso dizer é isso. Eu sou a prova viva disso. Era travado, não conseguia falar em público, não conseguia gravar um podcast. Financeiramente, meu pai me abandonou, morreu num período que eu precisei dele, tomei as finanças da família aí, caiu tudo sobre mim, ficou difícil a situação. E assim, vivi um momento crítico também. Mas assim, hoje tem aqui a colheita, estou hoje na fase de colher o que eu plantei. Então tudo, viva o processo com intensidade, é isso que eu posso dizer. E não desanime por conta que você não está ainda vivendo a colheita, mas viva também a fase da semeadura com desfrute. Muito bom, todos inspirados hoje, hein, cara? Gostaria de agradecer, Vi, obrigado, uma honra ter você aqui. Honra. Prazer e tanto estar com vocês. O curso que você está ministrando lá está sendo de grande valia para a gente. Ariceu é sempre um mentor nosso, um grande amigo na vida particular também, uma pessoa que eu me espelho muito, até quando eu preciso de conselhos eu sempre recorro a você. Então, uma honra ter aqui você novamente. Du, entrega nosso reconhecimento para ele. Você tem um vermelhinho, agora tem um preto. Esse é o Black. Esse é o Black. Aê. E tá lá no meu cantinho das conquistas, ele viu lá. Tá num lugar especial lá. Obrigado, bacana, gente. Obrigado pelo carinho aí, essa experiência da acolhida. A gente se sente em casa aqui. Bacana. Obrigado a todos aí que estão participando com a gente aí também. Parabéns pelo podcast. Continuem, as pessoas precisam de informação rica, sim. Parabéns. Obrigado. E agora a minha mensagem final também, né? O ano era 2009, eu começava a minha faculdade de engenharia civil e não era muito fácil, porque eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, tinha que correr para casa, jantar, 6 horas pegava o ônibus para a cidade de Araraquara, a cidade vizinha, e chegava em casa meia-noite. Então, foi anos aí investindo meu tempo, trabalhando, estudando, pois tive escritório que não deu certo, voltei, recomecei, montei escritório de novo e hoje, com a graça de Deus, a gente tem vivido momentos bem bacanas e colhendo o fruto.
Por que eu estou dizendo isso? Eu era uma pessoa sem projeção nenhuma, não tinha futuro, mas eu procurei mudar. Eu procurei mudar porque eu entendi que eu sou um projeto de Deus. Igual todos vocês aqui são, e igual você está assistindo também é um projeto de Deus. Então você tem um dom aí para aflorar, basta você se aproximar de Deus, ser mais íntimo dele, que ele vai te mostrar, e você tem muito a contribuir a esse mundo. Valeu, pessoal, esse foi nosso Verticalizando Cast com o planejamento de 2024. Até a próxima, valeu!